Isaías 6. Farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai Celeste, o Senhor é santo, o Senhor é separado dos pecadores, e nós, ó Deus, nesse momento, cada um de nós de per si, em si mesmo, de maneira inerente, não tem direito de se achegar à Tua presença santa, porque nós somos pecadores. Por isso, ó Deus, por meio de Jesus, o novo e vivo caminho, eu clamo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor olhe para cada um de nós aqui através do sacrifício vivo de Jesus Cristo, e possa então derramar Tua graça sobre as nossas vidas. Peço a Deus que o Senhor abençoe essa pregação de maneira que me use como instrumento fraco, como vaso de barro, mas que tenha um grande tesouro, o Evangelho, para que a glória seja toda do Senhor. Que o Senhor fale através de mim, e que meus irmãos ouçam com atenção, para que não sejamos, eu e eles, como esse povo, como o povo dos dias de Jesus, que foram cegados e não viram a verdade, porque amaram mais a glória dos homens, mais esse mundo vil e passageiro, do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, escuta minha oração, e que Teu nome seja exaltado, e que nós agora possamos nos ver como no dia eterno, diante do juiz, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, antes de nós meditarmos nesses versículos, é importante que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui por trás desses versos, para que consigam entender o porquê Deus deu uma visão de si mesmo a esse profeta.
esse livro de Isaías passa 740 anos antes de Jesus, até por volta de 680 anos antes de Jesus, ou seja, foi um ministério longo desse homem. E ele profetiza nos reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Os amigos dele de pregação foram homens nobres que nós conhecemos na Bíblia: Miqueias, Jonas, Amós, Oséias. E esta visão se passa num tempo que é muito peculiar, porque é nos dias de Uzias e Jotão. E esse tempo foi um tempo em que Judá, o reino do sul, expandiu suas fronteiras e politicamente estava muito bem, vivendo em prosperidade. O rei Uzias, como nós lemos na nossa liturgia, lá no livro 2 Crônicas, capítulo 26, que narra o seu reinado, foi um rei poderoso, um rei que conquistou, um rei que fortaleceu o povo, um rei que trouxe prosperidade. Mas a segunda peculiaridade é: o povo não estava bem com Deus, era um povo mergulhado no pecado. Eles pensavam o seguinte: já que nós temos paz, já que nós temos prosperidade, logo nós temos a bênção de Deus, estamos bem com Deus, Deus está nos abençoando, é notório isso. Só que eles não podiam estar mais errados. Por isso Deus levantou alguns profetas, mas sobretudo Isaías, para mostrar a esse povo o quão pecaminoso ele estava, o quanto a sua vida estava distante da verdadeira piedade. Mostrar a eles que não adiantava eles irem no templo, entre aspas, na igreja, se o coração deles não estava com Deus. E portanto que eles tinham necessidade de arrepender e de conhecer a Deus de maneira experimental, ou seja, não só intelectualmente, mas vivendo de coração a verdadeira religião. E esse livro então, ele aponta para a gente essa necessidade de arrependimento, mas aponta para a gente também a agenda de Deus para o seu povo. O povo que havia se tornado, como nós percebemos do capítulo 1 até o capítulo 5, uma cidade infiel, uma vinha má, e um povo que dizia: o que é certo é errado e o que é errado é certo. Então, a chave aqui do livro é: o que Deus vai fazer diante disso? Mas o que Deus vai fazer por meio de Cristo, do seu Filho, porque o centro do livro de Isaías é Cristo. Isaías é um dos livros mais cristocêntricos do Antigo Testamento, e ele pode ser dividido em 3 grandes blocos: a encarnação do Verbo, o sofrimento do Verbo e a glória do Verbo. Quando nós lemos Isaías, a gente vê essas 3 grandes divisões, ou seja, o nascimento do Messias, do Cristo, o sofrimento do Cristo, do Messias, e a glória, a glorificação, a vitória do Cristo, do Messias. Diante desse contexto e desta explanação breve de como o livro funciona, nós podemos nos achegar ao capítulo 6 para poder aprendê-lo. Então, o que esse capítulo nos ensina? A visão de Deus em Cristo nos faz ver o pecado, mas também a necessidade do perdão. Então, Deus em Cristo estava mostrando para esse povo quem eles eram: pecadores, e o que eles realmente precisavam, que não era paz e nem dinheiro, mas perdão no Senhor. Vamos ver essas verdades. Do verso 1 ao 4, nós temos aqui uma nova visão de Deus. Diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E meus irmãos, quando a gente lê esse capítulo, a gente tem que fazer uma pergunta fundamental: se esse capítulo é o chamado do profeta para profetizar, para pregar, para exercer o seu ministério, e nos capítulos 1 a 5 ele já está fazendo isso, o que esse capítulo está fazendo aqui? Ele deveria ser o capítulo 1 do livro, mas Deus aqui
fez com que o profeta, ele colocasse o seu livro não de maneira cronológica, ou seja, na sucessão correta dos fatos, mas de uma maneira que esse capítulo ele funcionasse como uma dobradiça para o livro. Ele quis antes, nos primeiros 5 capítulos do livro, mostrar para a gente e mostrar para o seu povo qual era a real situação deles. Porque é muito comum que nós, seres humanos, nós não entendamos qual é a nossa real necessidade, qual é a nossa real situação. Tem gente que é bem cego espiritualmente, não é mesmo? E o ser humano sem Cristo é cego espiritualmente. Então Deus quis que o chamado de Isaías, que aconteceu no começo da sua carreira, estivesse aqui no livro, para que nós entendêssemos. Esse chamado se deu em que tipo de situação? Num povo vil, num povo pecador, num povo distante de Deus, num povo que lá no capítulo 1 Deus disse assim: eu estou cansado de vocês. Então o profeta, ele vai ter uma visão de Deus, como nós vamos ver aqui agora, chamado para o seu ministério, num povo que Deus diz: eu estou cansado de vocês, eu não aguento mais vocês. E aí você imagina ouvir isso de Deus? Já é ruim quando a gente ouve isso das pessoas, não é? Eu não aguento você mais. Quanto mais você ouvir isso de Deus, imagina Deus falando com você: olha, eu não te aguento mais, sai daqui, chega, para mim deu. E o chamado se deu nessa situação. E nessa situação, que junto com o versículo 1 aqui que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, Deus está mostrando para a gente que a situação era calamitosa. Aqui nós temos não só uma marcação temporal, mas uma marcação espiritual. Como nós vimos no livro de Crônicas, que é o contexto aqui, o ano da morte do rei Uzias, nós vimos lá que esse rei começou bem, mas ele derrocou na fé, e ele era, meus irmãos, uma amostra do que era aquele povo, um povo próspero, um povo que estava bem financeiramente, um povo que politicamente estava bem, mas que vivia em derrocada espiritual. E mais, o grande pecado que estava permeando aquele povo era o pecado do rei, o pecado do orgulho. E o que isso fazia em relação ao relacionamento deles com Deus? Deus, quando é visto através da ótica do orgulho, ele é visto como um Deus menor, e nós somos vistos como pessoas grandiosas. Por isso que o rei quis queimar incenso a Deus, o que era proibido, e por isso que ele insistiu e foi tirado pelos sacerdotes e morreu de lepra, porque o coração dele era leproso, o coração do povo era leproso. Não havia coração humilde, não havia adoração sincera e bíblica, havia corações soberbos, adoração mundana, como Deus não havia prescrito. Então, Isaías fala que no ano da morte do rei Uzias, o rei orgulhoso morreu. E a questão então é: diante dessa calamidade, quem pode nos ajudar? A morte do rei então mostra como é tolo pautar a vida pelas coisas que vemos e pôr a nossa confiança e segurança em pessoas e bens. Então, diante desse cenário, a única ajuda possível é ter uma visão correta de quem é Deus, de quem é o rei de verdade. Por isso o chamado do profeta não é um chamado comum. São raros os profetas que foram chamados para pregar e tiveram uma visão de Deus. São raros. Os profetas não ficavam vendo Deus à torta e à direita, como as igrejas pentecostais. Hoje o povo fala: eu vi Deus fazendo barba no espelho, eu vi Deus no meu sonho, eu vi Deus para lá, eu vi Deus para cá. Isso é pura balela e mentira. Foram poucos os que tiveram o privilégio de ver uma visão de Deus, da glória de Deus. Por quê? Porque a visão da glória de Deus, ela era dada em circunstâncias de extrema necessidade. Por exemplo, você vê Daniel lá na Babilônia, tem uma visão da glória de Deus. Você vê
Também o profeta Ezequiel, quando Deus ia destruir o seu povo, ele tem uma visão da glória de Deus. Mas por que Deus dá uma visão aqui da sua glória para o profeta? Porque ele, como profeta, e o seu povo, o que eles precisavam era conhecer Deus de verdade. E aqui então, Deus, através de uma visão, ele não está vendo Deus de verdade, porque Deus é invisível. Deus habita em luz inacessível, como Paulo disse, e nenhum olho humano pode ver a Deus, porque ele é espírito. Então isso é uma visão que vai mostrar atributos de Deus, sua santidade, sua glória. E por isso que ele diz: eu vi o Senhor num alto e sublime trono, mostrando que o rei orgulhoso está morto, mas o verdadeiro Deus vive, o verdadeiro rei é eterno. Por isso que um puritano, ao falar desse texto, ele diz algo muito proveitoso. Ele diz o seguinte: o rei de Israel morre, mas o Deus de Israel ainda vive. Nós devemos aproveitar a mortalidade de homens grandiosos e bons para olhar com os olhos da fé para o rei eterno e imortal. O rei Uzias morreu sob uma nuvem, pois foi excluído como um leproso até o dia da sua morte. Assim como a vida dos príncipes tem seu final, também a sua glória é frequentemente eclipsada. Mas assim como Deus é imortal, também a sua glória é eterna. O rei Uzias podia morrer em um hospital ou em sua própria cama, mas o Rei dos Reis ainda está sentado. Aonde? Sobre o seu trono. O que Deus estava mostrando para eles é: vocês estão preocupados com a morte de um rei? Eu sou o verdadeiro rei. Vocês estão preocupados com o que vai acontecer com Judá? Eu estou num palácio de glória, no trono do universo, de onde eu nunca saí. Por isso o profeta descreve como um trono alto e sublime, mostrando que Deus reina sobre todas as coisas. Ele é o soberano do universo, o único rei verdadeiro. Por isso o trono é um trono de glória, o qual nós devemos adorar. É um trono de governo, ao qual devemos estar submissos. Mas o trono de Deus, como Jesus mostrou no Novo Testamento, também é um trono de graça, que podemos chegar com santa confiança. Mas aqui o profeta focaliza para a gente na glória e na majestade de Deus, por causa da sua santidade. Deus é separado das criaturas, Deus é visto na sua essencial santidade e moralidade perfeita, com um grande contraste. O rei morto é um rei separado por causa da lepra e do pecado. O Deus vivo é separado por causa da sua glória, da sua majestade e santidade. E aqui nós temos um vislumbre do que o profeta vai sentir, porque o que nos separa de Deus é a sua santidade e o nosso pecado. E a descrição, ela faz questão de focar isso: o Deus santo está separado dos pecadores. Veja que Jesus, quando foi ensinar aos seus discípulos a orar, ele fez uma descrição de Deus dessa maneira, para que sempre nos lembremos quem é Deus e quem nós somos. Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso que estás na minha cama, não. No meu quarto, não. Nos céus. Ele é separado de vocês. Vocês são pecadores e ele é santo. É isso que Jesus está mostrando. E esse Deus santo é um Deus infinito. Por isso a descrição diz que as abas das vestes de Deus enchiam o templo. Veja, eu disse que essa visão ela é simbólica, e de fato é, porque sendo Deus espírito, ele não tem carne e osso, então ele não tem nudez, ele não precisa usar vestes. A descrição ela vai nos fornecer detalhes sobre o atributo de Deus agora, chamado infinitude, ou seja, Deus é infinito em seu ser. Deus é infinito em glória, Deus é infinito em majestade, Deus é infinito em santidade, Deus é infinito em poder, Deus é infinito em bondade, ou seja, Deus não tem limites, Ele é infinito. Por isso a glória enchia e esparramava e não podia ser contida por aquele templo celestial.
Por isso que quando nós lemos Isaías 66, 1 e 2 e primeiro livro dos Reis 8, 27 a 30, nós vemos os profetas de Deus dizendo: nem mesmo o céu dos céus podem conter a Deus. Deus não tem limites, irmãos. Nós somos seres limitados, pequenos, tacanhos, ínfimos, passageiros. Deus é infinito, seu ser permeia todo o universo, seu ser ultrapassa o universo. Deus é maior do que todas as coisas. E é isso que eles deveriam entender, que Deus queria que eles entendessem. O rei grandioso de vocês morreu. Eu sou o verdadeiro rei e eu sou infinito. O verso 2 diz que os serafins voavam perto de Deus, por cima dele, com asas, e cada um tinha 6 asas, cobrindo o rosto, os pés, e com 2 eles voavam. Esses anjos, chamados aqui de serafins, são chamados assim porque a palavra significa algo abrasador, algo de aparência de chama, o que aponta então para a santidade de Deus. O fogo nas Escrituras é frequentemente um símbolo de juízo, mas também da santidade de Deus que purifica as coisas. Lembre-se que o apóstolo Pedro disse na sua segunda carta que esse mundo se desfaria em fogo e Deus purificaria o mundo para surgir um novo céu e uma nova terra. Ou seja, esses seres que tem aparência de fogo, eles têm essa aparência para mostrar o que? O ambiente onde a visão se dá é um ambiente de santidade. E essa santidade, ela é focalizada aqui no fato dos anjos estarem com a sua cara coberta com 2 asas, mostrando que nenhuma criatura, por mais perfeita, por mais elevada que seja, pode ter dignidade em si mesmo para fitar a face de Deus. Esses anjos tão grandes em poder, tão santos, tão poderosos, não podiam fitar a Deus. Tamanha santidade, a glória, a majestade de Deus. Eles não podem suportar o esplendor da glória de Deus. E é por isso, cônscios da infinita distância entre eles e Deus, eles cobrem o seu rosto, mostrando que nós não somos dignos do Deus Todo-Poderoso. Por isso, no livro de Jó, nós vemos que até nos ministros de Deus, falando sobre os anjos, ele encontra imperfeições. Seres tão grandes, tão poderosos, tão avultados, Deus olha e vê como meras criaturas. Só que os anjos têm uma consciência tal da grandiosidade de Deus que eles cobrem seu rosto. Meus irmãos, é muito triste nós percebermos a realidade em que nós vivemos hoje, e também no tempo do profeta e no tempo de Jesus, de pessoas que acham que Deus é um amiguinho da escola. Quantos cultos nós temos que são a verdadeira baderna, sem ordem, sem decência, sem algo de temor e tremor de Deus. As pessoas acham que elas estão diante de um fanfarrão. Não, Deus é tão santo que esses anjos cobriram o seu rosto. Ainda mais você e eu que somos pecadores, deveríamos respeitar. E veja que eles têm ainda mais consciência, porque eles também cobrem os seus pés. A criatura aqui, cobrir os pés, ou seja, a parte menos honrosa, significa humildade, reverência diante de Deus. Eles eram humildes e reverentes diante de Deus. Lembre-se que Deus também disse para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Ou seja, mostrando a santidade de Deus, a reverência, a humildade que nós devemos ter diante de Deus. E aqueles santos anjos estão ali em humildade, em reverência, prestando devido culto a Deus na realidade celeste e tendo consciência de que eles são indignos diante de Deus, mas também eles têm disposição para servir. Por isso que com 2 asas eles voavam. Os anjos não tinham a síndrome que nós temos hoje, de que a gente acha que Deus existe para nos servir, e como um bom gênio da lâmpada, se a gente esfregar Ele com as nossas orações, Ele tem que conceder 3 desejos. Não,
Os anjos sabiam: se Deus é santo, se nós não somos dignos, se Ele é o Todo-Poderoso, o que nos resta fazer? Servir, trabalhar por Ele, obedecer à sua vontade. Por isso que os nossos irmãos que escreveram os símbolos de fé, quando eles vão tratar da oração do Senhor, que na parte que diz: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eles entenderam o quê? Que o que Deus estava ensinando para nós nessa oração é que nós devemos ser humildes, reverentes, e devemos nos submeter e trabalhar para Deus como os anjos fazem no céu. Devemos seguir o exemplo dos anjos, trabalhar para Deus com rapidez, com prontidão, com alegria. E o que eles diziam uns aos outros? Verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O Santo, Santo, Santo aqui é o que é chamado de triságio, ou seja, o maior superlativo do hebraico. É mais do que santíssimo. É algo que é tão grande que não tem como você falar. Então se acrescenta essa ideia de santo, 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 para dar a ideia superlativa máxima. Não tem como eu expressar. Imagine que você vai fazer uma viagem, sei lá, para desses lugares mais maravilhosos da terra aí, né? Sei lá, lá na Patagônia, né? Vendo aquelas geleiras, aqueles pinguins, as baleias, orcas, aquelas coisas maravilhosas, né? Aquela paisagem de filme, você olha assim, e aí você vai gravar um áudio para o seu amigo para descrever aquilo, e fala assim: rapaz, eu estou num lugar tão bonito, não tem nem como falar. É bonito, é bonito e é bonito, é só o que eu posso te dizer. Você fica embasbacado, sem condição de descrever. O que os anjos estão fazendo aqui é isso. Quem é Deus? Santo, Santo, Santo. Não tem como a gente falar. E veja que a santidade de Deus é o atributo nas Escrituras mais destacado. Por quê? É o que diferencia Deus de forma absoluta das suas criaturas. E esse Deus santo, ele é chamado aqui assim, por quê? Para mostrar que na sua essência não há nada de injusto, de mal, de variação. Não há nada ali que você possa dizer: isso aqui é ruim em Deus. Ele é santo, santo, santo. Não há imoralidade, não há maldade, não há injustiça, não há imperfeições no ser de Deus. Deus é santo, santo, santo. E esse Deus santo é chamado também de Senhor dos Exércitos. E esse título ele apresenta para nós duas coisas. Em primeiro lugar, o Senhor é o governante do mundo e do céu. Ele é o governante de todas as coisas. Senhor dos Exércitos na Bíblia indica o governo de Deus sobre o céu e sobre a terra. Então esse Deus santo, santo, santo é um Deus que governa céu e terra. Mas esse título também, meus irmãos, ele é tão importante, porque ele é o título de Deus ligado à sua aliança. Ou seja, o Senhor dos Exércitos é o título da aliança para o Senhor. O Deus que governa todas as coisas, então é o Deus da aliança. O Deus cheio de glória é o Deus que importa com seu povo. O Deus que é separado das criaturas é o Deus que ama o seu povo e se importa e cuida e entrou num pacto de abençoar o seu povo. E veja então que ele diz que a glória de Deus não podia ser contida. A palavra glória aqui no hebraico, kabod, significa algo sólido, aponta que não é algo efêmero, é uma expressão grandiosa, estupenda, de importância, de realidade de Deus, é o fulgor da plenitude dos atributos de Deus. Eu costumo ensinar para os alunos do catecúmenos, quando a gente vê sobre a glória de Deus, para você entender um pouquinho, é como se você estivesse num teatro e todo o palco escurecesse e entrasse o personagem principal e as luzes da ribalta fossem focalizadas naquele personagem, mostrando: essa pessoa é o principal, é o maior, é o melhor aqui no teatro. A glória de Deus tem a ver com isso, ou seja, a glória de Deus tem a ver com seus atributos, mostrando o quão grande, o quão poderoso, o quão santo Deus é.
é a glória, o peso de Deus. Então, quando você vê uma pulga, um elefante, um ser humano feito à imagem de Deus, você vê um pouco da glória de Deus. Por isso Paulo diz lá em Romanos 1:20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo através das coisas que foram criadas. Quando você olha então para aquela paisagem linda da Patagônia que eu acabei de falar, e você não consegue descrever o que você vê estampado ali: a glória de Deus, os atributos perfeitos de Deus. Por isso toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da glória de Deus, cheia de algo que permeia a criação, os atributos de Deus. E diante disso, diz que o trono de Deus ali, naquela realidade celeste, com a presença de Deus, faz com que tudo trema, com tudo se mova, e a casa enche de fumaça. Verso 4: a grandiosidade de Deus é tão grande que abala o inabalável, abala as estruturas eternas e celestiais. E o coro ali faz com que as coisas sejam ainda mais abaladas. Todo o santuário ali treme diante de um coro de santidade e diante do Deus 3 vezes santo. E veja que não só treme, mas enche de fumaça. Isso é muito importante. Lá no templo do Antigo Testamento, templo que, segundo o autor de Hebreus, era feito à imagem do templo celestial, nós tínhamos algo que era o altar de incenso. Altar que foi a morte de 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Quando eles foram queimar incenso, gerando a fumaça de incenso, eles morreram porque levaram fogo estranho ao altar. Aquele altar, ele ficava colocado entre o santo lugar e o santo dos santos, e aquele incenso era queimado fazendo uma separação do véu do reposteiro do santo lugar. Mas o que significava isso? 2 coisas. Primeiro, a oração dos santos. Quando nós lemos Apocalipse 6, a gente vê o altar celestial, o verdadeiro altar, e a oração dos santos ali, e o incenso subindo. Mas em segundo lugar, separava Deus santo de pecadores que não aguentam a sua santidade. O que Isaías então vê é que eles estavam separados de Deus, porque Deus é santo e eles são pecadores. Daí a fumaça subir. A pergunta é: se isso é uma visão, o que Isaías viu? Para nos ajudar, 2 textos do Novo Testamento, João 1,14 e João 12,41. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João 12,41, isto disse Isaías, porque viu a glória dele, Jesus, ele está falando, e falou a seu respeito. Então, o que Isaías viu no Antigo Testamento? O Senhor Jesus, na sua natureza divina. Quando você olha para as páginas do Evangelho, você vê um Jesus aparentemente fraco, não é? Perambulando, com seus pés calejados, as mãos doídas do trabalho, da carpintaria, né? Você vê um homem enfraquecido de 40 dias de jejum. Você vê aquele Jesus pregado na cruz, já ali com a aparência toda carcomida por causa da ira de Deus e dos anos de ministério. Mas você tem que olhar além e ver que aquele que estava ali, antes de ser um ser humano, antes de tomar para si uma natureza humana, é o Rei da glória que nós lemos hoje, o verdadeiro Deus santo. Lembra do Salmo 24? Quem pode ficar na presença dele? Ninguém. Ele é o Todo-Poderoso que governa o universo. Pastor, como vê Jesus hoje? Pela palavra. Quando a gente vai ver Jesus? Na sua volta, face a face. Até lá, nós vamos nos contentar em ver a glória de Jesus na palavra. Versos 5 a 7, uma nova visão do pecado. Agora quem fala é o profeta. O profeta tem coragem de falar. Verso 5:
ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Diante de uma visão tão gloriosa do Deus Santo, poderoso, glorioso, infinito, qual seria a sua postura? A postura correta é: ai de mim, eu estou perecendo. No original hebraico, a ideia é de alguém que está derretendo, de alguém que está se desfazendo, de um fogo abrasador que vai derreter alguém. Eu vou dar duas ideias aqui para vocês entenderem. Vocês já comeram aquele bolinho chamado brevidade? É um bolinho muito gostoso, né? Mas quando você coloca ele na boca, sabe o que ele faz? Ele derrete, parece até sonrisal, né? Derrete. Essa é a ideia. Ou, o que acontece com uma vela depois que se acende o fogo? Ela vai fazendo o quê? Derretendo, esvaindo em si mesma. A ideia aqui de Isaías então é essa: a vela sem fogo está intacta, mas quando pega fogo começa a derreter. Então os homens sem uma visão de Deus são velas intactas, mas quando eles veem a glória de Cristo, o Deus Todo-Poderoso, eles começam a derreter. É isso que acontece com pecadores diante de um Deus Santo. Pecadores não podem ficar como estão. Veja que essa mesma ação acontece com todos os homens que tiveram uma visão da glória de Deus nas Escrituras. Vamos começar com Ezequiel. Ezequiel, quando viu a glória de Deus, aqueles carros que se moviam, né? Com aquelas rodas e com anjos que moviam o trono de Deus, o que aconteceu com ele? Ele quase morreu. Daniel, mais adiante, quando lá na Babilônia estava e viu o Senhor Jesus glorificado, ele caiu e quase morreu. O Senhor teve que fortalecê-lo. Vamos dar mais um pulo na história. Quando o apóstolo Paulo, depois que Cristo foi elevado aos céus, ele viu a glória de Deus, ele caiu e ficou cego 3 dias e ficou desfalecido. Vamos andar mais um pouquinho na história. O último dos apóstolos, ao escrever o Apocalipse, ele diz que ele viu a glória do Senhor Jesus Cristo e ele caiu quase como morto. E olha que eles tiveram visões, eles não viram o verdadeiro Deus. Tamanha santidade de Deus, tamanho pecado nosso, que esses homens, quando tiveram vislumbres pálidos da glória de Deus, eles derreteram diante de Deus. Hoje, meus irmãos, nós não precisamos de ter essa visão, porque nós temos essa visão todos os domingos no culto. Por isso o autor de Hebreus, ele diz que hoje é muito mais grave nós nos achegarmos diante de Deus, porque a realidade da glória, da santidade, da presença de Deus aumentou com o Evangelho. E nós não precisamos ter esse tipo de visão de Deus, mas nós temos esse tipo de visão de Deus quando nós lemos as Escrituras. Então, ao ler as Escrituras, o nosso sentimento deveria ser: ai, eu estou perdido. Por quê? Porque nós estamos diante do Deus Santo. A santidade de Deus deveria nos esmagar. Então veja que nós não estamos vendo Deus direito, porque nós lemos a Bíblia como se a gente estivesse lendo cartinha de amor, como se a gente estivesse lendo revistinha da Marvel. A gente deveria olhar e falar assim: eu sou um pecador que mereço a ira de Deus. E veja que os homens que tiveram um vislumbre disso, no tempo em que Jesus esteve em carne, mesmo que vendo através da carne dele, que aquecia a glória, ocultava a glória, eles tiveram essa sensação. Lá em Lucas capítulo 5, Lucas nos conta aquilo que a gente chama de pesca maravilhosa, pesca grandiosa, enfim, dão vários nomes. O Senhor Jesus tinha visto os discípulos pescar a noite inteira, e ele então toma o barco dos discípulos, prega, e depois ele manda os discípulos afastarem o barco, e fala: lance a rede. E na hora que eles lançaram a rede, eles pegaram inúmeros peixes grandes que deveriam virar o barco, e isso não acontece.
E quando então eles chegam na terra, Simão Pedro, diz o texto sacro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. Quando Pedro vislumbrou de maneira pálida essa glória, através da humanidade de Jesus, ele viu: eu sou pecador. E é isso que está acontecendo com o profeta. É interessante que hoje muitas pessoas dizem ter intimidade com Deus, mas não sentem seus pecados. Meu querido irmão, quanto mais você conhecer a Deus, mais pecador você vai se sentir, mais indigno você vai se sentir, mais nojo de você vai ter. Por isso esse homem, na hora que ele viu esse esplendor todo, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. E por que ele fala que é homem? Que é óbvio que ele é homem, para fazer o contraste, criatura e criador. E Isaías então, ao perceber a infinidade de Deus, sua santidade, sua grandeza, ele percebeu por contraste quão pequeno, quão frágil, quão pecador, quão indigno ele era. E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. A impureza aqui ele toma para si a linguagem veterotestamentária das cerimônias judaicas, da lei cerimonial, que a impureza cerimonial apresentava o que? Pecado, a condição da alma do ser humano. Lembra que o Senhor, por meio de Isaías, mais adiante vai dizer que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, linguagem cerimonial apontando o que? Pecado. Então a lei cerimonial ela apontava para a gente o que? Pecado. E esse homem usa a linguagem da lei cerimonial para dizer o que? Eu sou um homem em pecado e em miséria. E por que ele falou dos lábios? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, ele está falando do que? Do coração dele, que é a fonte do pecado. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu sou um pecador de coração. Por isso que um puritano disse ao falar desse texto: os melhores homens do mundo têm razões para envergonhar de si mesmo e do melhor dos seus serviços quando entram em uma comparação com os santos anjos. Os anjos tinham celebrado a pureza e a santidade de Deus, e por isso o profeta, quando reflete sobre o pecado, chamando-o de impureza, pois a iniquidade do pecado é o fato de que é contrário à santa natureza de Deus. E nesse aspecto especialmente, o pecado deveria nos parecer odioso e aterrorizante. A impureza dos nossos lábios deveria ser o lamento das nossas almas. Só que ele não é o único pecador. Ele diz que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então esse homem, quando ele viu a santidade de Deus, ele não preocupou só com ele mesmo. Ele preocupou com a nação em que ele vivia, com o povo de Deus, e uma preocupação espiritual, porque ele viu que o povo estava pior do que ele imaginava. São homens e mulheres que se desviaram de Deus, estavam andando num caminho contrário à vontade de Deus, e isso aponta não só para a nação de Israel, mas aponta para o homem pecador em si. Lá no capítulo 3 de Romanos, do verso 9 ao verso 21, Paulo descreve a situação do homem pecador, mas no verso 23 ele diz uma coisa interessante: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos no meio de pecadores, e é isso que o profeta viu. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Deus irresistível, e diante disso eu estou perdido, o povo está perdido, os homens estão perdidos. Não há esperança, mas há, graças a Deus que há, porque a conclusão não é chegar aqui, eu estou perdido. A conclusão é aquilo que Deus vai fazer por esse homem.
Ele entendeu que ele tinha que morrer pelo pecado. Ele entendeu que todos os homens não podem se salvar de Deus e sua ira por causa do pecado. Mas então, quando o homem chega no fim de si mesmo, da sua justiça própria, da ideia de que é bom por natureza, quando o homem chega no fundo do poço, que ele percebe que ele está lá, que ele é ruim, é aí que vem a graça de Deus. No versos 6 e 7 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando o homem toma ciência de que ele é pecador, ele vai entender a fonte verdadeira de perdão e de consolo. E meus irmãos, Deus tem essas fontes preparadas para aqueles que se entristecem pelo pecado, por aqueles que se humilham em vergonha por causa do pecado, e estes são encorajados e exaltados. Lembre-se que diz Jesus: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, um homem pobre de espírito que chora, ele entende: eu sou pecador, e o que me resta fazer pelo meu pecado? Chorar. Eu cheguei no fim de mim mesmo. Então, são só aqueles que são aterrados com a visão da glória de Deus e da visão da odiosidade do pecado é que podem receber a maravilhosa graça de Deus, que antes de nos curar, nos abate. E veja de onde sai a solução: do local de sacrifício, do altar. Do templo terrestre? Não. O autor de Hebreus nos diz que o sangue de touros, de bodes e cordeiros não pode perdoar pecados. Então a solução sai de onde? Do altar celestial. Que o templo terrestre era uma sombra, era uma figurinha pálida. E o que acontece nesse lugar? Hebreus 9,14 diz que pelo Espírito Eterno o nosso Senhor apresentou o seu sacrifício a Deus. Então, o que tinha nesse altar? O sacrifício de Cristo para a expiação dos nossos pecados. E é por isso que o serafim aqui pôde tomar a brasa, que aponta para a santidade de Deus e que aponta para a justiça de Deus, que foi satisfeita por meio da morte de Cristo. Daí João chamar Jesus de o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O Senhor nem tinha morrido no tempo e no espaço, mas o que estava naquele altar celeste? O seu sacrifício. Porque senão nenhum homem poderia ter sido salvo, nenhum homem poderia ter sido perdoado, santificado, nenhum homem poderia ter orado a Deus. A santidade de Deus, que pune o pecado, também traz perdão de pecados. E essa brasa então, que sai dali do altar onde Cristo ofereceu o seu real sacrifício, é a base da expiação, ou seja, o sacrifício do Senhor. E Deus então providencia o perdão e a purificação do pecado, porque nada nesse mundo, nada em nós é suficientemente poderoso para purificar as nossas almas, exceto o sacrifício, o sangue de Jesus, a intercessão de Jesus. E essa brasa então é trazida porque o Senhor Jesus Cristo morreu por Isaías e por todos nós na cruz, fazendo algo, meus irmãos, maravilhoso. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, por que Isaías foi perdoado? Porque Jesus morreu por ele. Por que você pode ser perdoado? Porque Jesus morreu por você. Porque Jesus assumiu o lugar de pecador por você, para que a justiça dele lhe fosse dada. Então só o sacrifício de Cristo traz perdão. Isaías não buscou purificação e perdão, mas foi dado gratuitamente. O homem não busca purificação e perdão de verdade, isso é dado por graça. E o serafim então disse para ele: os teus pecados foram perdoados.
Onde você ouve isso nas Escrituras? Através da boca de Jesus Cristo. Jesus encontra com um paralítico que queria ser curado e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele encontra com uma mulher que queria ser curada e diz: filha, os teus pecados estão perdoados. Isso é uma declaração forense do céu, que diz: você agora é justo diante de Deus. Você é pecador, mas você também é ao mesmo tempo agora justo. Deus olha por você, e quando Ele olha por você e para você, o que Ele vê? O sacrifício expiatório de Cristo lhe cobrindo. Por isso que a santidade dele não lhe destrói. Por isso que no dia do juízo final, a ira de Deus não vai cair sobre você, porque Deus disse: filho, estão perdoados os seus muitos pecados. Mas e o pecado da nação? Eu vou ser breve para falar dos versos 8 ao 13. Deus deu para ele uma nova visão de Deus, uma nova visão do pecado, e agora Ele vai dar uma nova visão do trabalho. Depois da purificação, Deus vai mostrar para ele que ele precisava de trabalhar por Deus. Verso 8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante que Deus só fala na cena agora. Percebeu isso? Os anjos falaram, o profeta falou, o serafim falou, e só agora Deus fala. Por quê? Porque agora o pecado dele está perdoado. A palavra poderosa de Deus não iria matá-lo, destruí-lo. Quando Deus falou com o povo, lá em Deuteronômio 4, olha, vocês têm que ser muito gratos e felizes. Por quê? Porque vocês ouviram minha voz, não foi destruído o povo. Deus estava mostrando para eles o princípio da graça. Por que eles puderam ouvir a voz de Deus? Porque lá o Cordeiro Pascal expiou o pecado deles no Egito. Então no Sinai eles podiam ouvir a Deus. E aqui a ideia é a mesma. Por que Isaías agora pode ouvir a voz de Deus e não ser destruído? Porque Deus lhe perdoou o pecado, e agora ele pode ouvir a voz de Deus, e não para destruição, endurecimento, mas ele pode ouvir a Deus para edificação, para salvação, para transformação, para o trabalho. E o que Deus diz? Quem que eu vou enviar para trabalhar por mim? É interessante que essa era uma pergunta que Deus constantemente fazia na Assembleia Celeste. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, verso 20, nós temos essa realidade. O rei Josafá e o rei Acabe iam para a guerra, e os profetas ficaram lá: vocês vão vencer, vocês vão vencer. E aí o rei Josafá diz: não tem nenhum profeta do Senhor aqui não? Chama Micaías. E aí Micaías descreve para eles a cena celeste, que Deus lá no céu perguntou: quem vai lá por mim enganar esses homens? E um espírito maligno foi lá enganar Israel, para que Israel se lascasse na guerra. Mas a mesma pergunta foi feita: quem vai? Então o profeta aqui, diante dessa pergunta, ele mostra o que? Voluntariedade. Já que ele foi perdoado, o que ele pode fazer? Trabalhar por Deus em gratidão. É interessante que o outro homem que viu a Cristo e fez o mesmo foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus Cristo, caiu, ficou cego. Tão logo que ele recuperou a visão, o que ele começou a fazer? Tendas? Não. Pregar. Porque ele entendeu o que? Já que eu fui perdoado por Deus, o que eu posso fazer agora? Trabalhar, servir a Deus como os anjos servem no céu. E veja que o perdão torna esse homem apto para pregar a palavra, apto para transmitir a mensagem, e ele então é chamado e preparado por Deus para fazer isso. E é por isso que somente aqueles que são purificados na sua consciência e no seu coração podem servir o Deus vivo. Lembre-se que Paulo diz lá em Romanos 3: a uma se fizeram inúteis. Homens sem perdão de pecados não servem a Deus, são inúteis. É só aquele que recebeu do perdão que pode trabalhar por Deus de verdade. É só aquele que foi perdoado que pode falar de Deus, e só aquele que foi perdoado que pode falar
com Deus, então o perdão é essencial para a vida com Deus. A vida com Deus começa no perdão. Então Deus manda o profeta pregar: vai a este povo. E veja que ele diz este povo. Lembre-se quando o povo se rebelou na época de Moisés e Deus queria destruir o povo, ele falou assim: este povo. Isso significa o quê? Deus está em extremo desagrado com Israel. Por quê? Porque ele não pode agradar-se do pecado. É muito comum nós hoje pensarmos o seguinte: Deus me ama, Deus cuida de mim, então não importa se eu estou vivendo do pecado, porque Deus me ama e Deus cuida de mim. Isso é mentira. Deus não pode compactuar com o pecado. O Deus Santo quer que nós vivamos em santidade. Por isso ele diz: esse povo, desdenhando, mostrando que ele não tinha alegria e prazer naquele povo, que fazia vista grossa em relação ao pecado, à vida piedosa, em relação ao verdadeiro culto. E aí então Deus manda a mensagem para ele: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Ou seja, o que a mensagem ia fazer com esse povo? Mal. Lá em Miqueias capítulo 2, Deus diz: a minha palavra faz bem aos que andam retamente. Sabe por que muitas vezes você senta aqui e você não tem prazer nenhum de ouvir o que eu estou falando? Porque você está vivendo em pecado. Porque a palavra de Deus no coração do pecador que está vivendo em santidade produz alegria. Paulo disse em Romanos 7, 22: no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. O Salmo 119 diz que a lei de Deus era como mel à boca do salmista. Então, pecador desgraçado, você não gosta de ouvir a pregação porque você está vivendo no pecado. É por isso que você não gosta da Bíblia. É por isso que você não lê. É por isso que você não gosta de meditar nela. Não é por causa do pregador, é por causa do seu coração. Por isso que o verso 9 diz: ouvi e não entendais, veja e não percebais. Verso 10: torna insensível o coração desse povo, endurece os ouvidos, fecha o coração, para não entender e serem salvos. Ou seja, a palavra de Deus, porque eles não recebiam com o coração da fé e cheio de graça, o coração deles seria um solo tão ruim, tão impróprio para a palavra, que eles seriam insensíveis às coisas espirituais, e a palavra de Deus ia trazer punição na vida deles, porque Deus resiste o soberbo. Lembra qual é o pecado desse povo? Orgulho, visão pequena de Deus, visão grande do ser humano. E aí a palavra ia fazer o que? Endurecer. A palavra ia fazer com que os ouvidos ficassem pesados e que os olhos ficassem fechados. Ouvidos e olhos são os órgãos de percepção das coisas, e aqui usados no sentido espiritual mostram o que? Aquele povo não ia ter percepção espiritual. Você tem sinusite, renite? Se não tem, louvado seja Deus, sorte sua. Eu tenho as duas, fui agraciado. Quando eu estou nas minhas crises, meus ouvidos ficam parecendo mocos, eu não consigo ouvir, parece que eu estou dentro daquelas, sabe quando você põe a concha no ouvido e fica, já viu aquilo? Isso. E os meus olhos, extremamente sensíveis. E a cabeça, como é que fica? Doendo para danado. Tanto que a minha vontade de entrar dentro de um quarto escuro, não ouvir voz de ninguém, não ver luz nenhuma. É isso que Deus ia fazer com eles por meio da palavra. Qual a finalidade? Para que eles não se convertessem e fossem salvos. Ou seja, Deus abandonou judicialmente esse povo porque eles eram orgulhosos. Por isso que a palavra diz que Deus rejeita o soberbo e ao humilde concede graça. Deus está entregando esse povo à sua maldade. E olha o contraste com o profeta. O profeta foi salvo, o profeta se humilhou, o profeta viu quem ele é. Interessante que nós começamos hoje a estudar o capítulo 5 da providência de Deus,
lá na seção sexta, que nós vamos estudar daqui para diante, diz que a mesma providência de Deus que amolece um indivíduo para a salvação é aquela que endurece outros para a destruição. Eles ouviriam a palavra, eles teriam uma visão de Deus por meio do profeta, igual o profeta, mas aquilo que salvou o profeta ia condenar esse povo. E aí o profeta pergunta: Senhor, até quando isso vai acontecer? E ele diz: até que fica tudo destruído e desamparado. Ou seja, o profeta sentiu uma dor terrível, porque sabe o que o profeta, o Senhor Jesus Cristo, Paulo e os pregadores querem? Que vocês escutem as Escrituras, se arrependam e vivam aquilo que a gente está falando. Quando a gente vê que isso não está acontecendo, existe uma dor imensa no coração da gente. Quando a gente vê pessoas que sentam como se estivessem em berço esplêndido para ouvir a Escritura, sem estar ouvindo de verdade, o coraçãozinho está longe, isso dá uma angústia no coração imensa. Por isso que o profeta fez assim: até quando, Senhor, que vai ser assim? E Deus disse assim: até que fique tudo destruído. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando não é ouvida para salvação, é ouvida para juízo espiritual, mas não só um juízo espiritual, porque o juízo espiritual leva ao juízo físico. E Deus disse: eu vou desamparar esse povo, eu vou destruir esse povo. E é interessante que 180 anos depois, isso aconteceu, quando a Babilônia entrou em Judá, e Deus havia destruído aquele povo. Havia mulheres que estavam comendo seus filhos, haviam homens que estavam tomando a sua urina, por causa de pecado, rejeitando a palavra de Deus. E isso traz juízos severos, tanto espiritual, perdendo a alegria das coisas de Deus, quanto juízos temporários. É por isso que muitas vezes Deus tira saúde, emprego, família, nos empurrando para o arrependimento, e assim a gente se endurece, e Ele endurece ainda mais o juízo. O juízo aqui é descrito de maneira crescente. Saiba, meu irmão, por certo, que jamais seremos hábeis o suficientes para fugir do juízo de Deus. Você pode tentar, você pode querer, mas não dá certo. Apocalipse 6 diz que os homens, quando viram que Jesus estava para voltar, eles diziam sobre os montes: caiam sobre nós, querendo ficar livre do juízo de Jesus, e não havia como. Por isso que a gente tem que receber a palavra com o coração purificado, aplicar aos nossos corações, nos preparar para ouvir, porque o que aconteceu no tempo de Isaías, aconteceu nos dias de Jesus. Veja que essa passagem é citada por Jesus, no ministério dele, e é interessante, a passagem mais citada no Novo Testamento, se eu não me engano, eu sei que é uma das mais citadas, é essa passagem, mostrando o que estava acontecendo no tempo de Jesus, a mesma coisa que acontecia no tempo de Isaías. E eu vou te dizer, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, a passagem mais citada seria essa, porque a gente vê um bando de gente que vai na igreja sem interesse nenhum de ouvir a palavra de Deus, nenhum. Vamos perguntar: quantos de vocês se prepararam para ouvir a palavra de Deus aqui hoje? Quantos de vocês deixaram de assistir o jogo do Atlético do Flamengo? Quantos de vocês deixaram de assistir a Fórmula 1? Quantos de vocês dormiram adequadamente, alimentaram-se adequadamente, se prepararam para chegar aqui no horário e ouvir a palavra? Isso mostra o coração de vocês em relação à palavra, duro, sem preparo. O que vai acontecer com vocês? Juízo. Parem com isso. Mas tem esperança. Por isso que o verso 13 diz: eu vou cortar até o toco, mas vai ficar a santa semente. Deus está apresentando esse homem a esperança. Qual é a esperança? Naquela época haveria pessoas que haveriam de ser salvas e ouvir a palavra. Na época de Jesus haveria pessoas que haveriam de ouvir a palavra e serem salvos. Na nossa época há pessoas que vão ouvir a palavra e vão ser salvos.
mas uma esperança maior ainda estava em foco aqui. E você tem que voltar comigo lá no Éden para você entender essa esperança. Quando o homem caiu e se tornou amiguinho de Satanás, inimigo de Deus, Deus fez uma promessa de um homem nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e Deus chama isso da semente da mulher, a semente santa. E essa semente santa, ela vai perpassando todo o Antigo Testamento por meio das promessas: Abraão, Isaque, Jacó, Davi, até chegar na verdadeira santa semente de Deus, que é quem? O Senhor Jesus Cristo. Por quê? A palavra usada aqui, Netzer, ela foi usada para Jesus. Jesus foi parar na Galileia e diz os evangelhos: por isso ele será chamado Nazareno, fazendo referência a essa palavra Netzer, mostrando que quem é a divina semente, a santa semente que vem para a nossa salvação? Jesus. Ele vem da santa semente. E aqueles que ouvem a sua palavra, que amam a sua palavra, fazem parte dessa santa semente. E são esses que recebem a palavra, que têm visão correta de Deus, visão correta do pecado, visão correta de trabalhar para Deus. São esses os verdadeiros salvos. Como viver esse texto? Trouxe algumas aplicações para a gente aqui. Primeira aplicação: quando Deus é considerado um Deus menor, nós precisamos de uma nova visão da glória de Deus. Se isso estiver acontecendo na sua vida, peça a Deus: Senhor, quando eu for ler a palavra, que eu leia em humildade. Quando eu for ouvir a palavra, que eu escute em humildade, e me mostre na tua palavra a tua glória, me mostre a tua santidade, e gere em mim temor e tremor diante do Senhor. Está acontecendo isso na sua vida, irmão? Deus é um Deus menor para você? Deus é um Deus insignificante para você, de maneira que você tira 5 minutinhos por dia para ler a Bíblia e orar? Se é que você está fazendo isso, né? Peça uma nova visão de Deus. Segunda aplicação: nosso canto, o nosso culto, a nossa vida tem que ser em respeito, em ordem, decência e unanimidade em relação a Deus. Deus requer santidade, Deus requer humildade, Deus requer reverência, Deus requer uma vida segundo a Bíblia. Por isso, o nosso culto, a nossa vida tem que ser assim, pautado nas Escrituras. Terceira aplicação: os atributos de Deus, o próprio Deus, devem ser para nós um motivo de louvor. Devemos adorar a Deus com um Deus santo e com um santo prazer. Ele deve ser o mais elevado objeto de adoração das nossas vidas. E essa é a visão de Jesus. Ela está espalhada nas Escrituras, para que quando nós olhemos para aquele homem da Galileia, nós vejamos além do véu da sua carne. Nós vejamos que o nosso Senhor Salvador é Rei, é Deus, é glorioso, é digno de adoração, é digno de respeito, temor, reverência. Que a nossa vida então esteja de acordo com a visão de Jesus que nós vimos aqui hoje. Quinta aplicação: nós vimos aqui como acontece o perdão de pecados. Como que acontece? Primeiro você tem que ver quem é Deus, depois você tem que ver quem é você, e depois você tem que ver que você está no fundo do poço e que você não tem condições nenhuma de sair de lá por você mesmo, a não ser pelo sacrifício vicário, substitutivo de Jesus. E isso vai nos levar à fé, arrependimento e confissão de pecados. É o que Deus disse a Israel: de ti, ó Israel, a tua ruína, e só de mim o teu socorro. Sexta aplicação:
essa dinâmica de ver a santidade de Deus, ver o nosso pecado e suplicar graça, tem que acontecer todos os dias até a volta de Jesus ou a nossa morte, porque você e eu sempre seremos pecadores até lá. Por isso, busque o perdão de Jesus todos os dias da sua vida. Nenhum santo pode te dar perdão. Maria chamou Jesus de seu Salvador. Se ela fosse santa e pudesse te perdoar, ela jamais teria necessidade de chamar Jesus de seu Salvador. Ninguém pode te dar perdão, só o Senhor Jesus Cristo. E nada que você faça pode te dar perdão, só o que Jesus fez, morreu por pecadores. Se somos pecadores, isso significa que nós não podemos viver uma vida santa e não podemos viver uma vida de trabalho a Deus? Não. Nós somos justos e pecadores, mas Paulo diz que o Senhor nos libertou para uma vida de santidade, para uma vida agora que nós somos servos da justiça. Outrora nós éramos servos do pecado, hoje nós somos servos da justiça. A vida cristã é uma vida de escravidão à justiça de Deus, à palavra de Deus. Nós podemos e devemos, é a nossa obrigação viver uma vida santa diante de Deus. Outra aplicação que nós temos aqui é: um dia nós todos estaremos diante de Deus para julgamento. Talvez hoje você, ouvindo tudo isso, não tenha se convencido quão pecador você é e quão santo Deus é, mas lá você vai se ver pecador como de fato você é. É interessante, o novo céu e nova terra é um reino de amor, é um reino de glória, é um reino de felicidade, não é? Mas por que Deus diz que Ele vai enxugar as nossas lágrimas? Lá você vai ver quem você é de verdade. Hoje você não tem a mínima noção, você sabe um pouquinho, se você for um verdadeiro crente. Se não for, você se acha bom ainda. Mas quando você souber quem você é de verdade, você vai chorar diante de Deus. Meu amigo, se você me conhecesse de verdade, você ia correr. E se eu te conhecesse de verdade, eu ia te explodir. Um dia você vai estar diante de Deus. E eu te pergunto: o que você precisa fazer para não ser condenado? Arrepender-se e crer somente em Jesus para a salvação dos seus pecados. Isso é o que Deus demanda de nós. Creia nesse Jesus que você ouviu aqui hoje e arrependa dos seus pecados e se volte para Ele. Penúltimo lugar, a pregação da palavra para corações cheios de orgulho e pecados traz mais condenação e peso, mas para corações perdoados e motivados pela graça traz uma consciência de liberdade, de pureza, de alegria no sangue de Jesus e de vontade de viver para Jesus inenarrável. Como está o seu coração hoje? Cheio de pecado e vai sair daqui pesado, ou cheio da graça e vai sair daqui doidinho para trabalhar para Jesus? Em último lugar, para não ser injusto com os irmãos, eu quero ler a pergunta e resposta 160 do Catecismo Maior, que fala assim: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atentam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, e que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas.
Então, domingo que vem, como é que nós vamos ouvir a palavra? Do mesmo jeito que a gente ouviu esse domingo? Espero que não. Espero que vocês cheguem aqui assim, preparados, diligentes, com o coração cheio de Jesus, com oração, dispostos a guardar a palavra e praticá-la. E que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e suplicar a misericórdia e a graça de Deus. Senhor Deus, ai de nós pecadores. A única coisa que eu posso fazer agora é como aquele publicano que subiu ao templo e diante da santidade do Senhor abaixou a sua cabeça e bateu no peito dizendo: sê propício a mim, pecador, Senhor. Sê propício a nós, pecadores. Senhor Deus, nós somos tão maus, tão vis, tão indignos, tão terríveis. Os nossos corações escondem os mais terríveis pecados. E muitas vezes somos orgulhosos e nos achamos bons e merecedores da Tua bênção. Senhor, opera em nós com graça. Que ao ter ouvido esse sermão aqui hoje, nós não o escutemos, para que os nossos olhos não vejam, os nossos ouvidos não escutem, e o nosso coração se endureça e nós não convertamos e sejamos salvos. Senhor, abra o nosso coração para ouvir essa palavra e converter-nos ao Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ti, ó Deus, em santa confissão. E que hoje e todos os dias os nossos lábios possam dizer: sou pecador, estou perecendo, me perdoa. Ó Senhor, nos dê a graça de vermos a glória, a santidade, a beleza do Senhor nas Escrituras, quando nós lermos, quando nós meditarmos, quando nós ouvirmos. Nos dê a graça de, quando nós lermos as Escrituras, nós sintamos o nosso pecado, Senhor. Nós sintamos esmagados pela santidade do Senhor, derretendo como velas. Que nós não saiamos dali, Senhor, indiferentes, iguais, mas que nós sejamos tão abalados que o Senhor nos leve aos pés de Cristo naquela cruz, a solução dos nossos pecados. Que a nossa confissão de pecados não seja uma fórmula, algo, ó Deus, extremamente formulaico, banal, vazio, mas que nós sintamos cada pecado que estamos confessando ao Senhor. Que o Senhor venha agulhar, pulsar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, de maneira que nós choremos pelos nossos pecados, de maneira, ó Deus, que o Senhor enxugue nossas lágrimas aqui no dia eterno, que o Senhor tire de nós toda a justiça própria, que o Senhor tire de nós toda a falsa sensação de prosperidade, de bondade, de que prestamos. Senhor, que nós recebamos o perdão de pecados, que nós recebamos a justiça de Cristo, que no tribunal celeste o Senhor tenha nos declarado justos por causa do Senhor Jesus Cristo, do que Ele fez. Que o Senhor então aplique diante de tudo isso um gozo e um desejo inenarrável, intenso de trabalhar para o Senhor. Que nossas vidas não sejam gastas em coisas efêmeras, passageiras, mas, ó Deus, que nossa prioridade seja o reino e a Tua justiça. As outras coisas são acrescentadas, elas são lícitas, mas não devem ser as principais. Tire de nós o ídolo do entretenimento, o ídolo do descanso, o ídolo de fazer coisas que não são condizentes com a palavra do Senhor. Que nós nos apeteçamos em Ti, que nós venhamos a ter prazer na palavra, no Senhor, no culto, no cantar os salmos, porque se assim não for, no dia eterno não estaremos no meio dos Teus santos. Ajude-nos, ó Deus, a obedecer como os anjos fazem no céu. Ajude-nos a querer o pão de cada dia e não a padaria de cada dia. Portanto, sermos contentes com o que o Senhor nos dá.
e que nós tenhamos como maior presente o Senhor Jesus Cristo, o seu perdão e a vida vivida para Ele. Senhor, abençoe essa igreja com uma visão do Senhor. Abençoe a igreja do Senhor na terra com uma visão do Senhor. Abençoe essa igreja com a visão correta de pecado e perdão. Abençoe a tua igreja na terra com a visão correta de pecado e perdão. E abençoe todos nós com uma visão correta do trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a eterna comunhão e consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.